De volta conversando com o pastor Roberto Laurindo, né? Fazendo um bate-papo sobre os assuntos que estão acontecendo essa semana. Aliás, essa semana. Os assuntos estão acontecendo agora no mundo já há muito tempo, né? Na visão espiritual e na visão política. Né? Então esse é o bate-papo e é assunto nosso aqui de todos os dias. Roberto, a gente falou, mas não falou também da invasão da Rússia à Ucrânia, né? Aquela região toda ali. É um contexto assim extremamente problemático também. Com a graça de Deus, eu estive ali naquela região, os Balcãs, né? Na Europa. Estive ali na Croácia, estive na antiga Iugoslávia, Sarajevo, Bósnia, evangelizando através do futebol. A gente conseguiu uma ferramenta para poder entrar ali naquela região do país, naquela região da Europa, pregando o evangelho. É uma região extremamente dependente da Rússia, porque a Rússia fornece mais de 90% de todo o gás que aquela região necessita para poder canalizar em suas casas em relação à temperatura, né? Porque 8, 9 meses do ano naquela região, a temperatura é abaixo de zero. Então eles precisam do gás que vem da Rússia para que eles possam, então, ter uma temperatura amena em suas casas, para que eles não morram de frio. Então, ao mesmo tempo, você vê toda essa questão, né, da invasão russa ali na Ucrânia, e os países que estão ali ao redor, eles ficam meio que caminhando sobre ovos. Porque se eu declaro apoio à Ucrânia, eu estou colocando em risco a minha necessidade do gás russo. Então, você vê. Então, analisando todo esse contexto, você vê essa guerra ali nos Balcãs, traz essa guerra agora para o Oriente Médio, né? Então, o mundo, de fato, vive nessa tensão, né? E tem a África que a gente não sabe. E tem a África gente sabe que vive em conflito total, os países da África, né? Justamente. Mas a gente não sabe até onde que vai o conflito lá. Então, você tem esse conflito na África, você tem conflito lá na Europa, você tem conflito lá no Oriente Médio. Trazendo para a nossa realidade, a América do Sul, Brasil, a gente tem toda essa realidade urbana, dessa guerra urbana que a gente vive, né? De toda essa violência. Graças a Deus, Teresópolis, apesar de todos esses índices, enfim, ainda é uma cidade segura nesse sentido, né? Mas todos nós devemos estar preocupados e atentos com aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, né? Enfim, ao redor de cada um de nós. Aí, Roberto, quando você, pastor Roberto Laurindo, com toda a sua experiência e tantos anos, quando você sobe no púlpito, você passa... Qual é a mensagem que você passa em função do mundo? O que a gente pode fazer? Orar, mas tudo bem, mas orar e deixar na mão de Deus para Ele resolver, como é que funciona isso? Se a gente dividir ao meio a palavra oração, Hélio, orar também é agir. Orar e agir, oração. Então a gente busca, claro, a graça de Deus, o agir de Deus, sabedoria que vem de Deus, ferramentas que vêm de Deus, mas a gente se predispõe também a se colocar diante dele para que a gente seja agentes de transformação social. No lugar onde nós estamos, especificamente agora estou em Vargem Grande, buscar em Deus, né, o que eu posso ser, o que eu posso fazer por essa comunidade. No meu habitat natural, no meu pedaço de mundo, na minha existência, no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu congrego, com as pessoas com as quais eu convivo, qual resposta eu posso ser para essa gente? Em que eu posso ajudar? Né? Então, na sociedade que todos nós estamos e fazemos parte e construímos, a gente precisa ser resposta para alguém. A gente precisa ser solidário a alguém. Em relação ao mundo, claro, a gente ora, a gente clama a Deus para que venha intervir, venha ter misericórdia, né? Em relação a tudo isso que acontece. E em relação ao lugar onde especificamente estamos, no nosso habitat natural, a gente ser agentes de transformação nesse lugar, procurando contribuir com a sociedade, procurando promover a paz, procurando estender a mão em direção a alguém, procurando de fato tocar em alguém, né? Para que o evangelho aconteça a partir de nós, não só de uma forma teórica, mas sobretudo na prática.
Porque você tem que cuidar do próximo. Com o próximo certeza. está próximo a você. É. Então você tem que cuidar dele. E eu ouço falar, não, eu não posso fazer, mas Deus proverá. Então, Deus proverá, tem provido a gente, né? Nós somos uma provisão de Deus, nós somos uma resposta de Deus para o mundo que está ao nosso redor. Nós não podemos estar inertes, com os braços cruzados, né? A tudo aquilo que nos acontece em relação a todos esses índices de violência, em relação a todos esses índices de crianças, adolescentes, em relação à família que tanto sofre ao nosso redor. Cada um de nós tem condições de agir, de se mover em direção ao outro, ao invés de simplesmente ficar esperando pelo governo, pelas autoridades, esperando por Deus no sentido de que Ele vai enviar um anjo. Não, nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui, nós somos resposta na vida de alguém. Talvez eu não possa solucionar o problema, vamos lá, de toda a Vargem Grande, de toda a Teresópolis, mas na vida do João, na vida da Maria, que estão ao meu redor, que estão pertinho de mim, eu posso ser resposta de Deus, uma resposta de oração. Assim como Maria e João também serão uma resposta de Deus Justamente. para outros que estão próximos a Ele. Justamente, é isso aí. À medida que o Evangelho, que o reino de Deus acontece em mim, eu me torno agente de transformação na vida daquele que está perto de mim. É isso que eu falo, eu tento passar isso para as pessoas, né? Que eu vejo muita gente deixando por conta da fé, deixando por conta de Deus os seus problemas. Nós temos um problema muito sério aqui em Teresópolis acontecendo, o que aliás eu já fui ao Copete, já pedi uma ajuda, que é o caso de crianças. Nós tivemos aí há pouco mais de cerca de 50 dias, em 40 dias, 220 crianças foram estupradas em Teresópolis. E isso está passando, ninguém está ligando para isso. Aí existe uma ideia, um projeto, né? É alarmante. De se pedir às igrejas para que as igrejas ajudem nisso. Eu quero te ouvir. Eu quero só, então, citar, talvez assim, a cidade ainda não conheça nesse sentido, né? Um trabalho extraordinário que o pastor Fábio realiza em Vargem Grande já há anos, há mais de 10 anos. Ele realiza um trabalho extraordinário nas comunidades lá de Vargem Grande, com crianças e adolescentes em situação de risco. Então, ele evangeliza essas crianças, ele com a igreja, né, a Missão Reino, Assembleia de Deus Missão Reino em Vargem Grande, ele promove cultos com essas crianças, ele promove jantares para essas crianças, ele promove ação social com essas crianças, todas elas morando em comunidades carentes, comunidades de difícil acesso, e tem sido de fato algo assim extraordinário na vida dessas crianças. Então, como eu citei, como eu frisei agora há pouco, tem lá, vamos lá, um número, a grosso modo aqui, 50 crianças, 60 crianças. Na vida dessas 50, 60 crianças, o pastor Fábio, a Igreja Evangélica Missão do Reino ali em Vargem Grande, tem sido um instrumento do céu na vida dessas crianças. Tem sido um braço de Deus na vida dessas crianças. Então, trazendo a nossa responsabilidade, eu como cristão, enfim, eu como cidadão, todos nós como agentes de pais, agentes do bem, sejamos respostas de Deus na vida de uma criança, na vida de uma família. E eu creio que assim a gente consegue, né, atingir toda a cidade e não apenas ficarmos de braços cruzados esperando que alguém faça por nós. Pronto, você fechou, e é isso, ficar de braços cruzados esperando que alguém faça por nós. Eu estou entrando nesses assuntos que, obviamente, eu conheço o Roberto, sei mais ou menos como ele pensa, e dos problemas que a gente está vivendo em Teresópolis e o quanto a gente tem que participar, o quanto a gente tem que estar junto, vivenciando e lutando para que isso não aconteça. A mesma coisa é o número de mulheres enormes, aqui mulheres que estão sendo agredidas em Teresópolis. É o mesmo caso das crianças. Eu tenho números, Roberto, que o delegado passa para a gente, os números são de assustar. E isso nos preocupa, Hélio, porque Teresópolis sempre foi uma cidade
tranquila, segura. Eu sempre gosto de frisar, a nossa polícia é exemplar. Sim. Né? Faz um trabalho extraordinário. Tenho alguns colegas policiais aqui na cidade e sempre por onde passo gosto de reiterar isso. O trabalho extraordinário que a polícia aqui na cidade realiza. E esses índices, eles precisam nos alarmar e eles precisam nos conduzir à ação, né? Porque principalmente mulheres que são agredidas em casa, mulheres que sofrem caladas em casa e não denunciam, ou por questões culturais, vergonha, medo até, crianças abusadas, idosos abusados, deficientes físicos, enfim. Principalmente essas pessoas na nossa sociedade, né? Elas, de fato algum, elas podem ficar à mercê, abandonadas, subjugadas, como se não estivessem sido vistas. E elas estão dentro da igreja. Justamente. Elas estão dentro da igreja, estão nas comunidades, nos bairros. Fazem parte da elas estão sociedade, de uma forma geral, né? Então, na igreja, na sociedade, que a gente possa não apenas, né, tomar nota, tomar notícia, mas de fato agir em solidariedade para que esses índices, que já são alarmantes, ao invés de crescerem, eles venham reduzir, diminuir. Esse é o grande objetivo. E eu conhecendo você como eu conheço, a tua cabeça, a tua maneira de pensar, eu conduzi exatamente a conversa para o que a gente fez aqui. Roberto, eu estou encerrando o programa, amanhã a gente está de volta ao meio-dia e tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Obviamente eu não tenho acesso ao YouTube, onde eu sei que a gente está indo muito longe. Muito obrigado a todos vocês. E o pastor Roberto Laurindo vai encerrar orando pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e pelo mundo. Oremos então. Orar é conversar com Deus, nunca se esqueça disso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, que a Tua palavra e o Teu Espírito possam encontrar abrigo em cada coração teresopolitano. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso interior, abençoa todos aqueles que estão ao alcance desse programa. Te agradeço pela vida do Hélio e que as Tuas mãos estejam sobre Teresópolis. Abençoa essa cidade em Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau.